Estamos de volta com o Top Saúde aqui pela TV Centro-Sul da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui, talvez pelo nosso canal do YouTube, pelo streaming ou pelo Facebook. Hoje é dia de quadro Corpo e Mente em Harmonia com o Dr. Kennedy Costa. Bom dia, Dr. Kennedy. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela receptividade. Bom dia, Juliana, e bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Dr. Kennedy, que é iridossomatologista, eu já disse 1000 vezes que é um trava-língua, mas eu estou conseguindo. Hipnoterapeuta master, palestrante, o que mais, Dr. Kennedy? Tem um monte de coisa. Fitoterapeuta, terapeuta corporal. Muita coisa, minha gente. Tem muita informação. É um homem cheio de informações sobre saúde e bem-estar, bem a cara do Top Saúde. E a gente vai falar de uma temática bem interessante hoje. Insônia. Quem já não sofreu de insônia? Quem não conhece alguém que já sofreu de insônia? E ela pode ser causada por vários e vários motivos, né, doutor Kennedy? Mas vamos começar falando o que é insônia. Vamos pela definição. Muito bem. É bom definir porque clareia bem o assunto. É um distúrbio persistente que ele dificulta inicialmente a capacidade de pegar no sono ou de se manter dormindo a noite toda, mas é um distúrbio persistente. Lembrando que ele pode ser ocasional e crônico, mas muitas pessoas têm já a insônia crônica e nós iremos mostrar para vocês como se livrar dela, mas precisamos identificar o que causa. Isso. Por que a pessoa pode ter insônia? Às vezes por ansiedade. Não sei se a senhora tem visto, acredito que sim, que em decorrência da Covid, muita gente pós-Covid tem tido insônia, tem tido dificuldade para dormir. Mas eu acredito que seja bem amplo, mas vamos dizer algumas coisinhas que podem causar essa insônia. Realmente, como você citou, aí, a Covid, não só questão de perturbar o sono, mas várias outras funções orgânicas são prejudicadas. E só para terminar aqui a definição da insônia, só dando o exemplo aqui de tipos de insônia. Tem a insônia inicial, que é aquela onde você tem a dificuldade para dormir. Tem a insônia que ela ocorre durante praticamente a noite toda. E a insônia terminal. Essa terminal é muito rara, é aquela insônia, o despertar precoce, que nem prejudica tanto, porque praticamente já se dormiu a noite toda, mas a mais complicada é a insônia de manutenção, onde você não consegue atingir aqueles estágios mais profundos do sono. E falando sobre as causas da insônia, muito bem, outras doenças ou outros problemas orgânicos poderão causar insônia numa pessoa. Por exemplo, uma dor na coluna, uma dor de cabeça, uma dor muscular. Então, no finalzinho, nós iremos dar dicas de como se livrar desses problemas e, consequentemente, resolver o problema da insônia por essa causa, por exemplo. A própria menopausa poderá contribuir muito. Então, é por isso que é importante ter os hormônios bem equilibrados para que, mesmo durante a menopausa ou quando ela chegar, esse problema não apareça e muitos outros problemas, ondas de calor e assim por diante. Ter um corpo bem equilibrado, um sistema hormonal bem equilibrado, contribuirá para isso. Outras causas de insônia, mudanças no ambiente de trabalho, mudanças no horário de trabalho, são fatores que poderão contribuir. Mudanças na rotina, mas mudanças que não foram bem programadas, ou que são muito extremas. São fatores que também causam. Você está me perguntando a causa, não é isso? Então, vamos lá, vamos procurar aqui mais causas. O uso do café, principalmente em excesso. É óbvio que pessoas, são uma parcela pequena da população, tomam café e dormem bem, mas não são todos. O cigarro, por conta da nicotina. O álcool também prejudica o sono. Diga-se de passagem que muitas pessoas dizem, mas quando eu tomo bebida alcoólica, eu consigo adormecer fácil. É um fato, mas o álcool prejudica que o indivíduo atinja os estágios mais profundos do sono. Então, de todo jeito, é prejuízo também. Os hábitos alimentares, o excesso de luz, você não ter um horário definido para dormir, tudo isso são fatores que vão contribuir. E com relação à alimentação, por exemplo, jantar. É importante jantar mais cedo, porque quando você for dormir, seu estômago não estará mais trabalhando. Consequentemente, o sono que é para descansar, que é para reparar,
ele terá uma qualidade melhor. É importante que todas as funções vitais do corpo sejam diminuídas próximo do horário de dormir. E se alimentar para dormir, com certeza, prejudica. Os eletrônicos também, né, doutor Kennedy? O uso Também de eletrônicos. porque é luz entrando. É uma hiperestimulação do cérebro, né? Imagem e tudo mais. O excesso de luz diminui, nós vamos ver isso mais adiante, a produção de melatonina pela glândula pineal. O estresse, você passar muita raiva, muita preocupação, ansiedade, depressão. Lembrando que depressão também pode causar o efeito contrário e o indivíduo dormir até demais. Mas são fatores que contribuirão para prejudicar a qualidade do sono, ou seja, provocar insônia. Ansiedade, preocupação também, às vezes a pessoa está lá com a cabeça, não para e não consegue dormir, né? Não consegue desligar. O estresse, o exagero, falar em estresse, no programa passado, eu fiz um errinho bem simples aqui, eu falando aqui do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é bom para o nosso corpo, eu usei a palavra cortisona, só fazendo uma pequena correção. Eu nem reparei, confesso. Eu acredito que pouca gente reparou, mas deu para associar. Em vez de sair a palavra cortisol, saiu insônia. Mas dá para associar. Em vez de sair a palavra cortisol, saiu cortisona. Então, os efeitos da insônia, quais são? Os efeitos no corpo, na mente? Pronto, se no decorrer da explanação lembrar aqui de mais alguma causa, eu poderia até citar, mas vamos falar dos efeitos. Primeira coisa que a insônia poderá provocar é a sonolência excessiva diurna, é a sede. Você dormiu mal à noite, mas seu corpo quer descansar, então ele vai procurar um horário durante o dia e você vai estar sempre cochilando durante o dia. Mas vamos seguindo. Efeitos do sono. Ele diminui a reação e os reflexos do corpo. Você vem dirigindo, precisa desviar de um buraco, fica menos atento à paisagem, aos sinais de trânsito. É um efeito da falta de sono. Outro efeito seria a irritabilidade, o cansaço, a indisposição. Você tem uma queda na produtividade de suas atividades no dia a dia. E assim por diante. Então, só prejuízos. Consequentemente, sua qualidade de vida ela é diminuída se você não tem um bom sono. Ou seja, se você sofre de insônia. Indisposição, no caso, né? Pelo menos para mim, quando eu não durmo bem, as coisas não fluem. A concentração diminui. Exatamente. A gente fica sem energia, sem vontade de fazer nada. Mas quando tem uma noite de sono reparadora, a gente acorda com tudo. Vou pegar um ganchinho aqui. Ó. Você falou uma palavra interessantíssima. Falta de energia. Então, você não reparou. Nós precisamos comer bem, trabalhar bem. Quando eu digo trabalhar, vem atividade física e tudo. E dormir bem. É no sono que nosso corpo se restaura e se prepara para o dia seguinte. Como você disse, amanhece no dia seguinte com muita energia. A bateria, né, recarregada, digamos. A bateria carregada. Fazendo analogia a um celular. Quando o celular está totalmente carregado, vai funcionar bem, né? Mas isso mesmo. Até quando está descarregando o celular, não sei o de vocês, pessoal, mas o meu começa a travar. Ele não funciona, não. A gente também precisa dormir bem para poder ter disposição e fazer tudo da melhor forma possível. Porque a gente insônia é falta de sono. Vamos falar um pouquinho sobre isso, dos hormônios, do sono. Nós colocamos o tema insônia porque é mais chamativo, né? Mas eu gostaria de chamar mais de sono de qualidade. Pronto. Seria um tema melhor, mas verdade. É porque falar de insônia se chama mais chamativo. As pessoas vão associar, eu tenho esse problema. É mais comum de se entender, né? É mais fácil. Pronto, o sono é o mecanismo que nós temos no nosso corpo para restaurar todas as nossas células, para acordarmos dispostos a desempenhar todas as atividades com maestria, com segurança, ter uma vida mais saudável e assim por diante. Como eu falei no bloco anterior, nós precisamos ter uma boa alimentação, precisamos trabalhar bem. Quando eu digo trabalhar, eu também envolvo as atividades físicas e todos os nossos deveres no dia. E precisamos também dormir bem. Se nós temos esse tripé bem organizado, nós teremos qualidade de vida. Então, o sono é isso, é o mecanismo de restaurar as nossas energias e, para as crianças, é o mecanismo que ajuda no crescimento e no desenvolvimento do cérebro. Doutor Kennedy, falou em criança, é comum a criança ter insônia ou é algo mais raro?
pode ocorrer também, mas com as mesmas causas que causa no adulto. Inclusive, falar em criança, há um estudo científico, eu não lembro exatamente a matéria, mas que já faz um bom tempo, que fala que os estudantes, principalmente as crianças nos primeiros anos de vida, ou até próximo à adolescência, que dormem mais cedo, entre 8h30 e 9h30 da noite, eles têm um melhor desempenho escolar, porque o cérebro descansa bem, e inclusive é durante esse período do sono que os hormônios do crescimento estão atuando no corpo. Então, para quem está na fase de crescimento e estudando, é muito melhor dormir cedo. Não é só dormir bem, é dormir cedo. Por isso que a lá de casa está grande, viu? Porque ela dorme 8h30 da noite e acorda no outro dia 6 da manhã. Muito bem, um bom exemplo. Ela é bem grandinha e também o boletim é só de 10, graças a Deus. Parabéns. Mas é isso, não dorme de dia, tem criança que ainda tira aquele cochilinho de dia, mas tem outros que têm essa restrição. Ela quer comprar uma briga, diz que vai dormir de dia. Mas dorme bem à noite, eu acredito que... E é um sono que a gente sabe que é reparador, porque deita, dorme e acorda só no outro dia. E isso é importante também, né, doutor Kennedy? Dormir uma noite inteira, porque tem gente que acorda, dorme, mas acorda, depois dorme de novo. Esse sono quebrado também interfere? Parabéns por sua filha estar fazendo isso, porque a maioria das crianças e adolescentes hoje não tem um sono de qualidade. É um sono desregrado, né? Falando nessa questão do sono de dormir e acordar, esse sono quebrado, ele é reparador, mesmo que volte a dormir em seguida? Não, com certeza, porque você não desfruta dos estágios mais profundos e mais relaxantes e mais reparadores do sono. Às vezes a gente está num soninho tão bom e acorda, mas é ruim. O ideal é dormir a noite toda. A noite inteira, As deitar. pessoas que têm mais atividade durante o dia e que nem tiram cochilo ou soneca ou siesta, essas são as que dormem melhor. Eu não estou dizendo que a siesta não seja importante, uma sonequinha durante o dia. Algumas pessoas realmente precisam, é uma questão de organismo, mas aquelas que não param de jeito nenhum durante o dia, têm uma probabilidade maior de ter um sono com mais qualidade e mais duradouro. É o chamado sono de pedra. Deita e apaga. Doutor Kennedy, vamos falar sobre o ciclo circadiano, né? Eu acho que antes ainda de falar, tem mais alguma coisinha? a questão do hormônio. Sim, a questão dos hormonais. Hormonal. Sim, vamos falar dos hormônios. Então, muito bem. A glândula pineal é a responsável pela fabricação do hormônio do sono, que é a melatonina. É uma média de 0,1 miligramas por dia. Isso pode ser alterado dependendo da idade. À medida que a idade aumenta, pode ter uma diminuição na produção de melatonina. É por isso que pessoas mais idosas, muitas vezes, têm dificuldade para dormir. O excesso de luz também contribuirá para diminuir a produção de melatonina. É onde nós vamos entrar já nessa pergunta que você me fez sobre o ritmo, mas melhor falando, o ciclo circadiano. Então, são fatores que contribuem. Inclusive, a cegueira poderá prejudicar o sono, mas aquela cegueira que danificou, por exemplo, o movimento da pupila, ou onde se obstruiu a pupila, porque entra menos luz no corpo. E o corpo, principalmente os olhos, tem muito receptor para melatonina. Então, a luz, à medida que aumenta, seu organismo diminui a produção de melatonina. Quanto mais claro, menos sono. É por isso que nós estamos ativos durante o dia e à noite nós estamos dormindo mais tarde por conta da iluminação. A natureza é perfeita, né? Toda essa questão do dia e da noite. Então, os hormônios são isso, né? O hormônio principal, no caso, aí seria a melatonina. Mas existe a relação com os outros hormônios. Vamos dar um exemplo aqui. Praticamente todos os órgãos e células do corpo, ou a grande maioria, têm receptores para a melatonina. A pineal, quando diminui a luz, aumenta essa produção de melatonina. Os órgãos e células têm um receptor para isso e vão dar o sinal de que o organismo precisa ir se desligando, diminuindo a atividade diária, o consumo de energia e assim por diante. Só um exemplo aqui. Uma pessoa que quer emagrecer, interessante. A melatonina, que induz ao bom sono, ela regula a produção da leptina e grelina, que são os hormônios da saciedade. Dormir bem faz o organismo produzir esses outros hormônios que irão controlar
a nossa fome. E assim por diante, é tudo no corpo. Eu dei o exemplo do emagrecimento, mas é todo o funcionamento do corpo está relacionado com isso. É interessante que algumas pessoas que têm, não acredito que seja um total, mas uma parte das pessoas que têm insônia, que passam a madrugada acordada, passam a madrugada comendo. Não sei se tem relação. Tem relação? Tem alguma coisa a ver? Prejudica porque o estômago vai ter que trabalhar. Ela também não está no escuro, está no claro, que diminui também a produção de melatonina. Uma coisa puxa a outra. É tudo interligado. O ciclo circadiano, do que se trata? Vamos explicar para o pessoal o que de fato é. Há quem chame de ritmo circadiano. Eu prefiro chamar de ciclo porque é um processo contínuo, dia e noite e dia. Então, muito bem, esse ciclo circadiano é a maneira como o nosso organismo processa, organiza todas as suas funções quando nós estamos dormindo ou quando estamos acordados. Eu até falei agora há pouco. Praticamente todas as células, ou a grande maioria das células do corpo, principalmente os olhos, tem receptores para a melatonina. Então, a melatonina manda essa mensagem para onde ela chega, causando o sono e, consequentemente, o ideal seria o sono de pedra, mas é possível, desde que se observe o que nós já falamos já no primeiro bloco, ter cuidado com as causas. Medicamentos antialérgicos também causam isso, antidepressivos, dores na coluna, apneia. Então, é importante tratar outras causas, que podem ser problemas de saúde, para que o sono seja de qualidade e observar também aqueles detalhes que nós falamos sobre o álcool, sobre o café, mudanças no horário, má alimentação, comer muito tarde e assim por diante. Esse ciclo vai ser alterado quando nós não respeitamos as leis da natureza, quando o nosso corpo e a nossa mente não está em harmonia. E falar nisso, o fato de equilibrar a mente, nós iremos falar, eu acredito que é no final, sobre terapias para corrigir o distúrbio da insônia. Doutor Kennedy, essas terapias, quais são as opções de terapias? Porque existem, né, para ajudar a tratar, digamos que tratar. Porque a insônia, pelo que eu entendi, ela não é um problema, ela é o resultado de um problema, não é isso? Ela pode ser o resultado de um problema, mas ela pode estar sozinha. Ela pode estar sozinha, ela pode estar isolada, sendo o problema, não Isso, só a exatamente. consequência. Muito bem, boa essa observação. Vamos lá. Uma dor nas costas. Como é que uma pessoa vai conseguir dormir se ela não aguenta se mexer? Dói demais as costas. Então, é preciso tratar o que está causando a insônia. Nesse caso aí, é um problema de saúde. Pode ser uma doença ou apenas um distúrbio. Então, pode ser feito o RPC na coluna e estimular alguns pontos neurais na orelha ou pavilhão auditivo e a pessoa pega no sono imediatamente. É uma técnica. Outro detalhe, fitoterápicos também irão acalmar, relaxar, ajudar o organismo a equilibrar e dar o efeito sonífero mesmo. E isso é comprovado cientificamente. Várias plantas, não só do Brasil, mas do mundo, são utilizados para provocar o efeito de sono, para que as pessoas durmam bem. Qualidade de vida é isso, é dormir bem também. Hipnose. Hipnose também pode ser uma forma de tratar a insônia. Você pode criar um mecanismo no seu subconsciente, ativar uma âncora, que toda vez que você fizer um gesto X, ou dizer uma palavra específica, você adormece imediatamente. É só programar isso no subconsciente através da hipnose. Ou fazer uma autoprogramação mental, que pode ser com ou sem hipnose, porque ela vai mandar uma mensagem para seu cérebro, ele interpreta aquilo ali, e juntamente com a melatonina, você vai... Como é que se diz? E juntamente com a melatonina vai produzir o efeito de ter um sono melhor. Quem não conferiu, tem entrevista aqui do Dr. Kennedy falando sobre autoprogramação mental e hipnose. Então, pode dar uma conferida aí no canal do YouTube que você vai encontrar. É bem interessante essa temática. E foi de uma forma ampla, né, Dr. Kennedy, que a gente tratou essa temática, mas é importante também conhecer um pouquinho mais sobre isso. Importante. Foi bom relembrar que já foi falado em outros programas. Inclusive, vocês podem acessar a nossa rede social, que vai dar esses detalhes também, né, no Instagram. Mas uma coisa interessante que eu falei aqui, eu falei do RPC, o reflexo ponturamento na coluna, e alguns pontos no pavilhão auditivo, na orelha. A auriculoterapia. O indivíduo adormece imediatamente. Olha, é mais legal. rápido do que tomar uma injeção.
porque daqui que você prepara a injeção, é só e aplique e faça o efeito, você só chega com um ponto específico, vai na coluna, vai na orelha, adormece imediatamente. Eu estou só citando essa palavra imediatamente, porque muitas vezes as pessoas associam que tratamento natural demora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai depender do problema. Se é crônico, é mais demorado. Lógico, mas se eu quero induzir ao sono ou relaxamento, isso é rápido. Com hipnose, com massoterapia, com auriculoterapia e com RPC. Só reforçando também, como eu já falei, fitoterapia. E eu quero só destacar aqui que sempre nós orientamos as pessoas a tomar fitoterápicos, que são muitos, né? Mas nós procuramos indicar aqueles que já têm um estudo científico, porque fica mais bem feito o tratamento. E assim como qualquer outra medicação fitoterápica, não precisa ter a indicação, né? Às vezes alguma pessoa não pode tomar ou não tem essa contraindicação. Não, a chance é muito pequena. A maioria das plantas não também vai do exagero também, né? O excesso pode trazer. O excesso pode prejudicar, mas a maioria dessas plantas que são bastante conhecidas, elas não têm contraindicação. A maioria. Mas é bom procurar a orientação de um profissional, sim, porque muitas vezes você nem precisa de um fitoterápico. Você está faltando nutrientes no seu corpo que vai melhorar a qualidade do sono. Questão de vitaminas, né? Os nutrientes que você exatamente, fala sobre vitaminas, isso, né? minerais. Os hormônios neurotransmissores do cérebro também vão contribuir para que o sono seja de qualidade, e assim, é um conjunto. É um conjunto, de fato, é um efeito dominó. Quando uma coisa não vai bem, ela vai causando outras coisas e outras e outras, e assim vira um ciclo que precisa ser quebrado, né? Precisa ser reestruturado, e o sono faz parte disso, né, doutor Kennedy? Muito bem. As terapias foram as principais, não é isso agora? As principais que nós falamos. E só para concluir ainda nessa parte de terapias, a trofoterapia. Eu já citei, mas não tinha falado. Eu não me recordo dessa nome, daí, né? É a questão da alimentação. Sim, Os sim. próprios nutrientes contribuirão para que você durma bem. Quando eu digo trofoterapia, se orienta o que fazer para dormir bem e ter qualidade de vida, mas também o que evitar para prejudicar o sono. Olha, eu vou usar nutrientes para que todas as células, órgãos e sistemas do corpo estejam em equilíbrio. Então, eu também devo evitar aquilo que causa o desequilíbrio. Comer fora de hora, comer muito, comer próximo do horário de dormir, alimentos com muita cafeína e só reforçando aqui o efeito do álcool. Algumas pessoas gostam de tomar álcool porque realmente ele pode ajudar na primeira etapa do sono, mas ele prejudica a manutenção, ou seja, que o indivíduo consiga atingir os estágios mais profundos não sono do reparador, sono. né? Aí o sono não vai ser reparador. Acorda cansado. Doutor Kennedy, muito obrigada. Próxima quarta, tá tudo ok, né? Próxima quarta, tá tudo ok. E reforçando que no Instagram... Sim, Júnior vai colocar agora acessar o @, né, Júnior? Lá nós temos a Academia do Corpo e da Mente. @Kennedy com 2 N's, Y_Costa _terapeuta. Lá você pode seguir o Dr. Kennedy. Lá tem a terapia, tem a Academia do Corpo e da Mente. Você também pode saber um pouquinho mais sobre isso, pode entrar em contato, marcar a consulta, que tem uma variedade, infinidade de possibilidades. Possibilidades. Né? Vocês poderão nos procurar no Centernat, Centro de Terapias Naturais, aqui em Picos, que já existe aqui há 26 anos. Muito tempo. Então, é de fato alguém que está consolidado nessa área da terapia holística e que, com certeza, tem muitas soluções para muitos problemas. Né? Posso dizer até de todos, quase todos. Dormir, e para concluir, né? Sim. Eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo que é importante ter um sono de qualidade, porque aumenta a imunidade. Sim, eu acho que vamos falar sobre imunidade no próximo. Ótimo, olha, já fica, vocês ficam sabendo já. O sono aumenta a imunidade, melhora o humor, você fica mais feliz, mais disposto, mais Com radiante, certeza. mais animado, mais tudo de bom. É potencializado o que tem de bom, né, doutor? Perfeito. A gente vai ficando por aqui, vai para o rápido intervalo. Agradeço mais uma vez, doutor Kennedy Costa, por trazer tantas informações necessárias e de uma forma tão leve, né? É muito gostoso conversar, porque, de fato, são temáticas que, às vezes, as pessoas nem sequer conhecem, né? Não conhecem essa outra vertente, esse outro meio de se tratar insônia e tantos outros problemas. O doutor Kennedy traz aqui para a gente e é muito bom trazer isso para vocês também. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e quero dizer que sempre é um prazer estar aqui na TV Centro-Sul Picos, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. Isso, eu que agradeço, o prazer é todo nosso.